A derrota do Paysandu ontem para a equipe do Avaí por 2-1 não foi uma derrota que, assim, essas derrotas comuns que podem acontecer na competição, mas foi uma humilhação. Uma humilhação dentro de campo e uma humilhação fora de campo. E Márcio Fernandes, na sua coletiva de imprensa, escancarou todos os problemas internos que existem no Paysandu. Coisas que nós já falamos aqui, que a gente já deu notícia, a gente já evidenciou, e o Márcio Fernandes, de uma maneira muito franca e honesta, só confirmou o que a gente já sabe, que a crise institucional, que a crise política do Paysandu tem interferido diretamente, interferiu e tem interferido dentro do clube. Vamos falar sobre isso e trazer algumas informações de bastidores, como, por exemplo, a entregada que alguns jogadores do Paysandu estavam fazendo ontem lá nesse jogo contra o Avaí. É isso mesmo que você ouviu. Mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os nossos conteúdos. E esse recado aqui, eu sei que os jogadores do Paysandu vão assistir. Eu sei. E também não tô querendo dizer que esses jogadores que jogaram ontem foram os responsáveis por isso. Porque grande parte desses atletas que estavam fazendo essa entregada nessa reta final já não estão mais jogando. Os poucos que jogam não estão tendo tanta oportunidade, porque o Márcio Fernandes está colocando justamente aqueles que querem encerrar com dignidade a Série B 2025 aí com o Paysandu. E o Márcio Fernandes falou na coletiva de imprensa, criticou a postura do time, principalmente no primeiro tempo, onde de verdade estava muito na cara de que os jogadores estavam querendo entregar a paçoca, entregar o jogo pro Avaí poder fazer ali aquela vitória deles e até, digamos que, de um jeito humilhante ali em cima do Paysandu. Tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo não é invenção, não é teoria da conspiração. São informações que foram confirmadas com pessoas internas do Paysandu e também informações que foram faladas pelo próprio Márcio Fernandes na sua coletiva de imprensa. Mas antes de eu dar mais detalhes sobre essa situação dos atletas, deixa eu colocar a resposta do Márcio Fernandes, onde ele fala justamente sobre esse desempenho pífio que o Paysandu teve no primeiro tempo na partida de ontem. Coloca aí. Eu não posso admitir que falte coragem para jogar. Isso não dá para admitir. E eu acho que faltou coragem para a gente no primeiro tempo. A gente não conseguia chegar nos jogadores. E, na verdade, eu teria que trocar mais alguns jogadores, mas não dava, né? Até porque a gente já tinha trocado 3 jogadores, tínhamos que esperar alguma coisa, podia acontecer. O Thiago tá jogando, né, meio que se esforçando para poder nos ajudar, né? O jogador que estava voltando. O Maurício também é um jogador que estava voltando agora, não cumpriu nem ainda os trâmites todos do departamento médico. Aí o que a gente fez foi colocar jogadores que pelo menos corressem mais, que lutassem mais, que honrassem a camisa do Paysandu. Pois é, né? E ontem ficou descarado na nossa cara, na minha cara, na sua cara, na cara de todo mundo que estava trabalhando ou assistindo o jogo ontem, de que alguns atletas de verdade não correspondem, não merecem vestir a camisa do Paysandu, porque estão entregando, estão fazendo de tudo para largar logo o Paysandu, entendeu? O Paysandu já tá numa situação crítica, já tá num momento conturbado, já tá num momento crítico, e ainda vai alguns atletas largando, deixando o Paysandu pra lá? Aí é uma falta de sensibilidade, uma falta de responsabilidade muito grande. E essa é a única responsabilidade dos atletas, porque quem joga lá são eles. E eu não tô dizendo que são todos, porque pelo menos alguns atletas estão aí correspondendo, estão se entregando, estão procurando. Tanto que no segundo tempo, o Márcio Fernandes fez as mudanças e os atletas que entraram deram a cara a tapa, foram pra cima e tentaram reverter a situação. Uma pena que só uma pequena parte desses atletas não consegue resolver tudo, né? Então, tem que ter um choque de gestão na próxima temporada. E
pelo menos numa coisa que eu pude me informar ali, é de que essa questão toda desse elenco que foi formado nesse ano de 2025, que não passou nas mãos do Márcio Fernandes, porque o executivo de futebol do início da temporada, que vocês sabem muito bem que foi Felipe Albuquerque, ele fechou nele as contratações. Isso foge da mão do treinador. Isso foge da mão do treinador. E ele até falou sobre isso na coletiva ontem. Né? Foge do controle dele, ele não tem como poder gerir, poder fazer ali o seu comando com relação à equipe. E eu perguntei pra ele sobre isso na coletiva de imprensa, né? Quando eu tive a oportunidade de perguntá-lo, perguntei sobre isso, sobre o que o Paysandu pecou nessa temporada e se os problemas políticos do Paysandu têm interferido dentro ali do elenco bicolor. Eu vou colocar o trecho da coletiva na íntegra com a minha pergunta e a resposta do Márcio Fernandes para você acompanhar. Márcio, boa noite. Ronaldo Santos, do canal RS Live Esportes e também Rádio CBN. Você, junto com o Frontini, aceitaram vir aqui para o Paysandu já no momento conturbado, né? No momento em que o time já estava atravessando realmente uma fase que não estava legal, né? Uma fase que já estava acontecendo há um bom tempo aqui nessa temporada. E eu queria te perguntar sobre o que tem levado o time a ficar nessa situação. Logo quando você chegou, o que você tentou ali mudar, tentar reverter você mesmo, ou até junto com o Frontini ali, né, já que vocês dois estão aí à frente nessa questão também da parte do futebol, mas o que tem atrapalhado, o que atrapalhou esse planejamento do Paysandu e o desenvolvimento dos atletas dentro de campo, que não correspondeu com a responsabilidade na qual você está falando agora aqui? Olha, uma das coisas principais é quando você não monta uma equipe. Quando você monta uma equipe, você sabe quem é quem que está vindo. Então você sabe o que você pode tirar de cada um. Quando você não monta a equipe, você tem que ir conhecendo o grupo que você tem na mão. E nem sempre você acerta na colocação de um ou de outro. Isso requer um pouco de tempo. E aí esse tempo a gente não tinha. Então a gente tinha que correr, né? Tinha que trocar pneu com o carro andando. E isso torna-se muito mais difícil, né? Então toda vez que a gente tem a oportunidade de começar um trabalho, como foi em 2021, quando eu vim para cá, né? 2022 no caso. Eu vim em 2021, mas começamos em 2022. Aí você sabe quem é quem e você sabe o que pode tirar de cada um. Então isso é uma das maiores dificuldades quando você pega um trabalho assim, um trabalho onde que a autoestima está lá embaixo, né? Você tem que fazer muita coisa para que o jogador volte a render o que realmente ele pode, e isso não é da noite para o dia, né? Quando a gente tem realmente um plantel, você vê que não é querendo justificar nada, nem elogiar, porque eu falo aqui o que eu sinto de coração. O Frontini, ele contratou 10 jogadores. E vou te falar com toda certeza do mundo. Se esses 10 jogadores que ele contratou não tivessem aqui, o Paysandu já tinha caído há muito tempo. Há muito tempo. É graças ainda a essas contratações que a gente está lutando, cara. Está lutando. Com muita dificuldade, mas a gente está lutando. E a gente ainda tem a dificuldade de perder alguns, né, que seriam muito importantes. Aí as coisas ficam realmente muito difíceis. Para encerrar da minha parte, mas queria te perguntar sobre uma questão que não envolve o que acontece dentro de campo, mas o que acontece fora, nessa questão extracampo, essa parte política, digamos assim, do Paysandu. Isso tem interferido dentro de campo, né? Porque o que a gente vê, principalmente, é que há ali um discurso de um lado, um discurso de outro, uma situação realmente muito acalorada, né, dentro da parte política do Paysandu. Isso interfere dentro do grupo, Márcio? Obrigado. Olha, nunca é bom, né? Quando acontecem essas coisas, com certeza, por mais que a gente venha aqui e fale, não estamos preocupados com isso, a gente está... É uma pura mentira. Interfere muito, né? E você sabe que o torcedor, ele escuta o que vocês falam. Às vezes ele não está nem sabendo, mas ele fica sabendo por vocês. Poxa, tá acontecendo tudo isso lá no Paysandu. Meu Deus, os caras vêm e já vêm com a outra cabeça também.
Porque realmente está acontecendo. Não é mentira que vocês estão falando. Então a coisa não está tão fácil assim. Você encontra muitos obstáculos, cara, muitos obstáculos para você fazer o que você quer. E é por isso que eu falo. Ou a gente vai começar. Isso não quer dizer que tenha que ficar comigo, não. Mas tem que definir. Eu quero isso, isso, isso. Beleza, não estou. Muito obrigado, estou indo embora. Ou eu estou, vamos trabalhar para a gente reerguer o Paysandu. Reerguer. É isso que eu quero. Meus amigos, a situação do Paysandu é crítica, a situação do Paysandu é complicada e talvez pela minha posição, pelo fato de eu estar aqui com o meu microfone, você pode até pensar assim, ah, mas é muito confortável para ti, Ronaldo, ficar falando uma situação dessa. Não é. Não é. Não é porque a gente sabe que ali do outro lado também tem seres humanos, tem pessoas que estão se abdicando das suas coisas para poder tentar reverter a situação do Paysandu. Não é uma situação fácil. É claro que tem outras pessoas que não estão nem aí pro clube, né? Tem que não. E você sabe muito bem. Você sabe muito bem quem são essas pessoas. Elas demonstram isso nas suas redes sociais, elas demonstram isso em qualquer situação. Você sabe muito bem, né? Inclusive teve um atleta que chegou o status de ídolo e que tá saindo pelas portas dos fundos do Paysandu, né? Por aí você já tira. Então, a situação ela é complicada, ela é difícil. Essa situação política do Paysandu também interfere diretamente, não há como não dizer isso, mas eu preciso também ser honesto com você que está acompanhando aqui o canal. Essa situação política foi construída pelas próprias pessoas que estão dentro do clube. Porque se houvesse uma gestão responsável, principalmente com o que aconteceu no ano passado, não teria acontecido essa situação que está acontecendo esse ano. Porque o Paysandu extrapolou o clube financeiramente ano passado, né? Você sabe muito bem, né? Para escapar do rebaixamento. Fizeram loucura. E agora, nesse ano, o clube está colhendo o que plantou ano passado. E aí realmente fica muito difícil você tentar reverter uma situação dessa. E o pior de tudo é que no ano que vem, o Paysandu vai sofrer financeiramente. Vai sofrer. Se não houver uma gestão responsável, uma gestão que possa unificar as coisas, como o próprio Márcio Fernandes falou, a situação vai ser mais complicada. Porque já tá na cara que não tiveram responsabilidade com o clube. Isso eu não preciso ir muito longe para falar. Você sabe muito bem. Não tiveram responsabilidade, porque se tivessem responsabilidade, tinham montado pelo menos um time mais ou menos, porque esse time não é nem mais ou menos, com todo respeito, né? Não é nem mais ou menos. Tinha montado um time mais ou menos pra escapar do rebaixamento, porque essa Série B tá tão tranquila pra quem tá querendo sair do rebaixamento, que até as equipes mais ou menos estão conseguindo escapar. E o Paysandu não tem uma equipe mais ou menos, tem uma equipe talvez abaixo da ruim. Infelizmente. Infelizmente. Mas não é culpa dos jogadores, né? Pelo menos os que estão suando a camisa, os que estão respeitando a instituição. Não é culpa deles. É culpa de quem não tá se dedicando, que não tá se entregando, que largou, né? Deixou o clube pra lá. Mas principalmente também é culpa da gestão, que não soube ter responsabilidade para fazer um elenco bom, um elenco minimamente bom para poder sair dessa situação. Que estourou o clube financeiramente e que agora não sabe o que fazer, essa é a verdade, não sabe o que fazer para sair dessa situação. Realmente uma situação preocupante, triste e a gente, claro, torce para que a situação melhore. Mas pelo menos o que a gente está vendo agora é um prenúncio de tempos sombrios pelos céus da Curuzu. Eu sei que é complicado, torcedor bicolor, mas eu quero saber a tua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha de tudo isso. E por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente demais a conseguir fazer mais conteúdos para você que tá aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!